Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e nessa semana vamos abordar novamente um tema de saúde. Vamos falar sobre RED-S, né? Que em inglês significa Relative Energy Deficiency in Sport, ou em português, a Síndrome da Deficiência Relativa de Energia. Então, falar sobre isso foi tema em um react nosso recente do conteúdo do Lionel Sanders, que ele falou sobre essa síndrome. E para falar sobre ela, eu convidei a doutora Rafaela Sinisgali, minha amiga, médica do esporte, formada pela Unifesp e preceptora do Ambulatório de Nutrologia e Performance da Unifesp. Então, a Rafa manja demais do assunto e trouxe ela aqui para tirar muitas dúvidas que surgiram quando a gente fez o react do vídeo, sobre as dúvidas que também foram apontadas pelos nossos membros, né, do nosso canal, né, do MT Club. Então, foi um papo muito esclarecedor para entender um pouco mais sobre a síndrome, para entender se talvez você que esteja ouvindo esse episódio possa estar muito perto, né, de estar com a síndrome. Enfim, a gente aborda bastante para entender, será que eu tô, será que eu não tô, como que eu faço para evitar, como eu faço para tratar. Então, foi um episódio muito legal e mais um episódio muito esclarecedor aqui, trazendo profissionais de altíssimo gabarito. Então, já agradecer a Rafa por ter topado gravar conosco. Antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, então a Felt, nossa marca parceira de bike, já já estaremos juntos no 70.3 do Rio, a UON, para sua melhor roupa para o seu ciclismo, para o seu triatlon e para sua corrida, a Blue Seven, você fazer a natação da sua vida. Blue Seven também estaremos juntos, o Moon e Blue Seven estaremos juntos lá no 70.3 do Rio. A Feedzone, nossa parceira de suplementação, então estou testando o GES das 226 esse mês, então valeu Feedzone pela parceria. A Plant Power, está aqui meu outra coffee, já já tomar mais um para partir para o treino. A Outlive, então você quer ter uma vida melhor, uma vida mais longeva, então tem que adicionar o Daily Health na tua rotina diária. Vou deixar o link aqui embaixo. E a Rosa V, nossa parceira de cosméticos esportivos, mandar um abraço aqui para o meu amigo Alessio. Todos os links desse parceiro estarão aqui embaixo com os respectivos descontos. Também vou deixar o link do MT Descontos. Vocês encontram outros parceiros do Mundo Tri, além desses, né? Outros parceiros do Mundo Tri que podem oferecer muita coisa boa para vocês, beleza? E como eu falei aqui no começo da introdução, a gente tem os membros do nosso canal, então se você curte o nosso conteúdo, você pode ser membro do Mundo Tri, né? Fazer parte do MT Club. Então aqui no YouTube, do lado do botão inscrito, tem o botão Seja Membro. Aí vocês vão ver os benefícios que o membro do nosso canal tem. Lembrando, um gelzinho por mês, vocês ajudam demais o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E se você estiver no teu iPhone, esse botão não existe. Então a gente deixa aqui embaixo o link para facilitar a sua vida, beleza? Vou deixar o link também das camisetas do Mundo Tri e tudo aqui embaixo para vocês. E agora, sem mais delongas, vamos ao MT Cash sobre Redes com a minha amiga doutora Rafaela Sinisgali. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash. Hoje eu recebo aqui minha amiga, doutora Rafaela Sinisgali. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Prazer estar falando com você aqui. E vamos lá. Não, eu que agradeço. Como eu estava falando offline, né? Te chamei para gravar isso aqui tem só uns 2 anos, sei lá, que a gente falou sobre isso. Não tinha nem o Filipe ainda no plano, Verdade, nesse meio tempo, mas é bom que acho que o assunto está bem latente, muitas novidades. Mas antes da gente falar de Redes, vamos falar de Rafa, a atleta. Conta pra galera um pouquinho do seu currículo. Teve Alcruce, teve várias coisas aí, né? vixe. Bom, eu nasci desde pequenininha, sempre fiz muita atividade física. É, levei mais a sério o tênis, né? Quase acabei seguindo carreira profissional no tênis. Aí depois comecei a correr, me machuquei na corrida e comecei a pedalar porque estava machucada, comecei a nadar e aí falei, por que não juntar, né? Quando me liberaram para Uhum. voltar a correr, aí eu juntei, entrei para o triatlon, fiz alguns meio irons, vários shorts, olímpico, enfim. E aí depois acabei fazendo um pouco de trail também, fiz o cruce, fiz algumas provas de montanha bem legais também. E agora, há 9 meses, virei mãe e aí eu tô na corrida, que é o que me cabe. Tô treinando aí para minha segunda maratona. Quando meu filho fizer 1 ano, eu vou comemorar fazendo uma maratona. E pretende voltar pro triatlo no momento ou você acha que vai apertar agora?
Putz, hoje não cabe na minha rotina, assim, com Uhum. filho pequeno, a demanda é muito alta, então a corrida está sendo perfeita, principalmente aí um ciclo de maratona, sábado você sair, correr 2 horas, você já faz um baita treino, para o Uhum. triatlo você tem que ficar muito mais tempo, então na minha rotina hoje de mãe, médica do esporte, realmente não vejo o triatlo, mas depois com certeza eu quero voltar, eu gosto muito do triatlo, então tem boas chances disso acontecer. Boa, vamos cobrar, hein? A audiência vai cobrar que a gente anota aqui. E o João Fonseca, quer falar de tênis? Não? Eu prefiro falar de triatlo. Melhor, melhor. Hoje a gente, pô, a gente tá gravando na quinta-feira, na quarta-feira, o João ganhou na segunda rodada de Wimbledon, mas a Bia perdeu. Não, o E, João tá jogando demais. não, tá, é bom ver. A galera tá fazendo muito barulho, né? Os brasileiros já estão incomodando É, lá a exato. ATP. Rafa, bom, o tema, né, quando a gente falou lá atrás, eu lembro que era muito, todo mundo falava muito de Red as sempre pro público feminino, né? Falava só de mulheres, mulheres. Aí agora teve o vídeo recente do Lionel Sanders, que meio que reacendeu o debate, e até falei, não, deixa eu falar com a Rafa, agora acho que tem mais bastante coisa pra gente falar, tô devendo, né, essa gravação desde então. Mas o que que é o Red as, assim, explicando pra galera, começando do começo? Boa. Bom, então Red S significa ao pé da letra, né? As iniciais. Então, é a Síndrome da Deficiência Energética Relativa no Esporte. Isso daí nada mais é do que o indivíduo consumir menos calorias do que ele precisa para as atividades do dia a dia, incluindo os treinos, Uhum, né? Então, por algum motivo, esse indivíduo consome menos calorias do que ele precisaria, e aí ele entra nessa deficiência energética e isso coloca o organismo dele em risco para várias coisas, né? A gente está sendo cada vez mais estudado, é o que antigamente a gente chamava de tríade da mulher atleta, né? uhum, E esse nome caiu por terra, porque em 2014 o Comitê Olímpico Internacional falou: não, a gente não pode chamar de tríade da mulher atleta, porque não é uma tríade, né? Ou seja, não são só 3 pontos. Quais eram os pontos? Era principalmente a deficiência energética, né? Comer menos, ausência de menstruação, no caso das mulheres, né, irregularidade menstrual ou ausência de menstruação, a amenorreia, e baixa qualidade óssea, que cursava ali com fratura por estresse. Então, falou, não, a gente não pode chamar de tríade da mulher atleta, porque não é uma tríade, tem várias coisas que podem acontecer, e aí a gente vai falar mais sobre isso. Não é só em mulher, então a gente viu agora, por exemplo, esse caso, mas vários, eu sou médica do esporte, a gente acabou pulando essa parte, mas certo. no consultório médico, na minha prática clínica, eu vejo vários homens também com o mesmo quadro. Então, não é uma tríade, não é só em mulheres e não é só em atleta profissional, né? Uhum. Praticante de atividade física a nível recreacional, quando faz esse déficit aí a longo prazo, está sujeito a entrar nesse quadro também. Tá. Eu esqueci exatamente de te falar, falo aqui gravado, mas é que eu gravo a introdução do episódio, aí eu falo que você é médica do esporte, mas Boa. foi, o apresentador tá, eu tô nervoso, tô nervoso. E aí então teve essa atualização mais recente e assim, quando você fala déficit calórico e tal, o simples seria, não, então vai comer mais, mas por que não é tão simples assim, só comer mais? Então, porque primeiro, na verdade, é muito difícil de calcular isso, né? Uhum, Existe uma fórmula, né, um cálculo mais básico que a gente fala, que é basicamente você pegar o número de calorias que esse indivíduo ingere, menos o número de calorias gastas durante a atividade física, dividido pela massa livre de gordura desse indivíduo. Então, só por esses 3 pontos que eu falei, já é muito difícil de calcular, né? O número de calorias que a pessoa está gastando já é difícil da gente calcular, porque até mesmo os nutricionistas às vezes fazem não é muito difícil saber exatamente a uhum, intensidade, a duração. Se eu falar, putz, 1 hora de corrida moderada. Dentro do moderado também tem variação, e às vezes você gasta um pouco mais, às vezes um pouco menos, então esse dado é difícil. O dado de ingesta calórica.
também é difícil de ser feito, né? Porque varia muito. Eu duvido que você consiga me dizer tudo que você comeu ontem, né? Exatamente. Uhum. E aí, quando a gente faz esse recordatório alimentar ali de 24 horas, ou por outro método, é difícil a gente saber exatamente quantas calorias esse indivíduo está consumindo. E aí, a massa livre de gordura tem alguns métodos que são validados, né? Então, por exemplo, a antropometria, que é você ir lá aferir com adipômetro, enfim. Varia também de nutricionista para nutricionista. Então, primeiro de tudo, é difícil fazer esse cálculo, né? E aí a gente chega nesse número, o último consenso aí de 2023, então tá bem fresco, coloca que uma disponibilidade energética, ou seja, esse número que eu falei, acima de 45 é uma alta disponibilidade energética, 45 seria o adequado, e abaixo de 30, esse indivíduo está em risco de desenvolver essa síndrome. E aí ele está sujeito a ter todos os principais ali pontos, né? Todos Uhum. os comprometimentos que ele poderia ter, tanto de performance quanto de saúde. Depois ou agora eu poderia te explicar um pouco melhor quais são os sintomas que esse indivíduo tem, quando você achar melhor. Tá. Tá, tô anotando aqui também que eu aproveito para ter a minha aula particular, né? Tá bom. É, e então, entendi. Então, assim, não é só o comer mais, pode ser que come mesmo assim da esteja em déficit, ou então entra num caso de comer demais, mais do que precisa. Então, no caso dele, né, eu não sei, acho que provavelmente você viu, né, no, Uhum, no YouTube, ele falando o depoimento dele, etc. Foi muito interessante porque ele trouxe números, né? Ele mostrou um dia que ele tem um gasto de 7.000 calorias, né? Ou seja, é muita coisa. uhum, Então, é muito difícil de você chegar nisso. E ele mesmo falou: Putz, eu já ouvi falar em Reds, mas eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo, porque eu como muito, né? Às vezes o cara vai lá e come 5.000 calorias, mas se ele tá gastando 7, tá uhum. baixo, entendeu? Sim. E aí, isso é uma coisa que ele falava: eu imaginava que acontecia mais em quem tinha anorexia, bulimia, algum transtorno alimentar. E sim, muitas vezes tem, né? A gente vê na prática essa questão do atleta de endurance, que tem muito essa preocupação com baixo peso, de estar magro, de estar leve, justamente por aquela questão watt-quilo. E essa busca incessante pelo peso baixo pode levar a um transtorno alimentar e aí você acabar em um quadro de REDS. Mas muitas vezes é não intencional. Uhum, O triatleta tem um gasto energético muito alto e é difícil você saber exatamente quantas calorias você precisaria. Então, não é comer uhum, mais, é comer o certo, é comer o adequado, né? E aí, outro mito é que as pessoas acham que só acontece com quem está muito magro, né? Sempre escuto isso no consultório. Putz, tá bom, já entendi o diagnóstico, já entendi tudo por trás, mas não faz sentido para mim, porque o meu percentual de gordura não é baixo, né? Eu tô acima do peso, como é que eu posso estar com uma deficiência energética? Se eu tivesse, eu estaria emagrecendo, mas na verdade não é isso. Quando você está de fato com um déficit energético a longo prazo, o seu organismo entra quase que num modo de low battery, assim. Então ele uhum. começa a preservar ao máximo a sua energia, a sua taxa metabólica tende a cair, seu metabolismo fica mais lento. Então, torna-se até muito mais difícil você perder peso, na verdade, né? E até interessante porque às vezes o indivíduo fala uma das queixas, né? Um dos sintomas, putz, rendimento está muito ruim, minha performance está estagnada, não consigo mais perder peso. E aí muitas vezes você coloca, aumenta a caloria, né? Aumenta a dieta desse indivíduo e aí, putz, tudo começa a funcionar. Ele começa a Uhum. performar, ele começa a emagrecer, rendimento sobe. Então, é engraçado porque é muito controverso, né, de alguma forma, para quem não está estudando a fundo isso. Porque eu ouvi muita gente falando, né, que não, acontecia mais em mulher em teoria pela ditadura do peso, assim, não, tem que estar com o shape daquele jeito. Aí quando o Sanders fala também, ele está muito magro, mas engraçado de estar desse lado, de você não estar magro, mas mesmo assim poder estar com um quadro desse. Exato, assim, dentro da residência, né, de medicina esportiva, tem um estágio que a gente passa no ambulatório de ginecologia e do esporte lá na Unifesp. E aí lá eu já vi uma atleta de sumô, ou seja, com um percentual de gordura bem alto, e estava em REDS.
Então, assim, é muito difícil de fazer as pessoas entenderem isso, né? Claro. Mas é isso que acontece. Basta você estar comendo menos do que você precisaria. É, e engraçado isso, beleza, ela é atleta de sumô, mas ela também persegue um peso, alguma coisa ali dentro da realidade dela, né? Exato, Um visual que é o mais apropriado para a modalidade que ela pratica, né? exatamente. E não me parece uma coisa muito fácil de diagnosticar, né? Porque pode ter muita coisa envolvida aí. É, então assim, não é fácil, justamente por isso que eu te falei, né? Uhum, Primeiro, pelo cálculo mesmo, que ele já é difícil, mas tem alguns red flags, assim, que chegam no consultório que a gente já fala, opa, pode ser isso, não, né? legal. Então, primeiro falando no caso dos homens, é aquele indivíduo, né, do sexo masculino que relata, putz, queda de libido, queda de rendimento, estagnação da performance, fraturas por estresse, né? Fratura por estresse é o maior red flag que a gente tem, tanto para homem quanto para mulher. Fratura por estresse, muitas vezes eles relatam também, não necessariamente fratura por estresse, mas lesões de repetição, sabe? Putz, Uhum, cada hora é uma lesão nova. Tô com uma tendinite no glúteo, depois de fibulares, então uma lesão atrás da outra. É uma lesão que a gente trataria ali em 3 semanas, aquele indivíduo leva 6 para recuperar. Então, entendi. a recuperação ruim. Tem muito essa questão também mental, né? De estar mais desanimado com o treino, desmotivado, redução de força. Tá. E aí, da parte clínica, tem vários. Isso que eu estou falando é tanto para homem quanto para mulher, né? Então, tem vários pontos que a gente vê. Redução da imunidade, e aí isso foi uma das coisas que ele relatou bastante Entendi. no depoimento dele. Falou, putz, eu fiquei doente 10 vezes no intervalo de tempo muito curto. Então, redução da imunidade, distúrbio do sono foi um outro ponto que ele trouxe, problemas psicológicos, isso daí é uma coisa muito interessante, porque é uma via de mão dupla, né? Então, às vezes a pessoa tem um problema psicológico, uma anorexia, por exemplo, algum transtorno alimentar, isso leva a baixa disponibilidade e vice-versa, Uhum, né? A baixa disponibilidade também leva a ter problemas psicológicos. É, então, assim, problemas gastrointestinais, saúde óssea também comprometida. Então, são vários sintomas que a gente pode ter, e às vezes você não precisa ter todos, às vezes é um deles. Por uhum. exemplo, no caso dele foram vários, né? Tinha imunidade, tinha Fratura por é, estresse. fratura por estresse, a testosterona dele, ele relatou que teve uma Uhum, queda importante, queda de libido, isso tudo é o que chama mais atenção nos homens. uhum, E nas mulheres acaba sendo um pouco mais fácil, porque muitas vezes cursa com a irregularidade menstrual, né? Então, putz, a mulher chega falando, tô ótima, só que meu ciclo começou a ficar irregular, parei de menstruar, um ciclo não veio. Então, essa irregularidade tendendo a uma amenorreia é um dos sinais, e todos os outros que eu falei dos homens também se aplica para mulheres. Mas então é isso, assim, vem essa clínica, alguns desses sintomas, uhum. você vai lá, pergunta sobre a parte nutricional, e obviamente não adianta você perguntar, você está comendo bem? Porque todo mundo fala que está comendo bem, né? É. Que o atleta ele não sabe o que quer comer bem, ele não tem a obrigação de saber quantas calorias exatamente ele precisaria consumir. E aí eu vou lá, faço o cálculo, junto com essa informação da clínica, fecha o diagnóstico, e o tratamento ele é sempre multidisciplinar. Então, assim, não adianta eu, como médica do esporte, falar, você está com REDS. Tudo bem, eu preciso de uma boa nutricionista que entenda do assunto, que saiba fazer esse cálculo, que saiba fazer uma prescrição com uma disponibilidade adequada. Então, eu preciso estar em contato com ela. Muitas vezes eu preciso de um psicólogo junto, porque também esse indivíduo, muitas vezes ele não sabe, né? Ele não tem nenhum problema, nenhum transtorno alimentar, mas muitas vezes é proposital. Eu quero estar magro, eu tenho medo de engordar, e aí a gente precisa desse psicólogo para fazer ele entender que ele precisa de mais calorias, que ele precisa aderir a esse novo plano, senão nada vai funcionar. A gente precisa estar junto também do treinador, né? Muitas vezes, quando a gente está falando de um caso de fratura por estresse, justamente para fazer uma adaptação de treino, se eu virar para o indivíduo, no caso dele, falar, ó, você não pode fazer nada por 6 semanas, ele vai se matar, né? A É. gente
entende, a gente sabe o quanto que é sofrido ficar afastado do esporte. Então, a ideia é fazer um cross-training sempre que possível. Então, entender, ok, você não pode correr, mas você pode pedalar, você pode nadar, você pode fazer inúmeras coisas, né? Então, ajustar esse treino com o treinador, muitas vezes acaba entrando também ginecologista do esporte junto, às vezes, dependendo do caso, entra ortopedista, e aí o médico do esporte ele acaba sendo o gestor. A Ah, gente diagnostica e acompanha e vai coordenando todos os profissionais para garantir que está todo mundo falando a mesma língua, que esse paciente está sendo coberto, atendido, né? E fazendo essa gestão do início ao fim. E entender que um indivíduo que tem REDS, ele tem risco altíssimo de ter novamente, né? Então, um fator de risco é você já ter tido. Então, é aquele paciente que você vai sempre ter que ter no seu radar. Você vai dando feedback recente, recorrente, acompanhando de perto, porque é isso, é um deslize e aí depois acaba fazendo de novo. Então, tem que ter um acompanhamento bem próximo mesmo. mas legal essa informação, eu não sabia que ele, né, por ter tido, você acaba tendo risco, mas faz sentido, né? Que se ele está aprendendo, ele ou ela, né? Se a pessoa está reaprendendo a comer certo, né? Não é comer bem, comer certo, Exato. manter aquilo o tempo inteiro é difícil, né? Porque é uma mudança de comportamento, que não necessariamente se tirar o olho, né? Vai pecar, né? Exatamente, assim. Tem que estar o tempo inteiro ali perto dele, e até foi um caso, foi interessante no relato dele, que ele fala, putz, isso daí coincidiu num momento que eu tentei fazer uma dieta mais clean, Foi. né? E aí, numa dieta mais clean, as calorias, geralmente a gente acaba indo para alimentos que têm uma densidade calórica um pouco mais baixa, e aí acentua ainda mais esse déficit, né? Uhum. Então, comer bem, quando a gente está falando em qualidade, é fundamental, mas não basta só ter qualidade, tem que ter essa quantidade adequada, senão já era, né? O caso dele foi engraçado que ele soltou um vídeo, sei lá, tem um mês e pouco, falando, nossa, eu aprendi que eu não posso comer pizza todo dia e hambúrguer. Aí tipo, ó, descobri uma coisa maravilhosa. Aí depois ele, ah não, esse negócio de comer brócolis e tal me deu Reddit, sabe? Você fica, tá bom, né? Uma E coisa aí a não. culpa é do brócolis agora. Não, a culpa é da quantidade de brócolis. Não, é porque foi muito legal o vídeo dele, que é didático, mas parece assim, é, uma coisa meio óbvia. O vídeo, por exemplo, quando ele descobriu que ele não podia comer pizza todo dia, sabe? O negócio que você fala, cara, pô, peraí, né? Acho que não precisa ser muito um gênio para saber isso. Mas foi engraçado esse relato dele, de fazer, né, o negócio mais limpo, mas não calculou caloria. Ele calculou, ele botou lá, falar, ah, era um prato disso, agora é um prato daquilo, e o que acaba sendo Exato. meio dumb, meio inocente também, né? Você pode calcular, enfim. Mas agora até, Rafa, uma coisa assim, já que a gente está falando do Sanders, né? Você não tem o histórico do atleta com você, claro, né? Não quero te botar na fogueira. Mas o cara continua andando bem muito tempo, assim. É normal, assim, você vê os atletas continuando a performar até que talvez uma fratura por estresse venha a dar esse recado? Então, é porque como eu te falei, a gente pode ter um ou mais sintomas. A Uhum, queda de rendimento é um dos sintomas, claro. mas não necessariamente tem. Putz, eu já vi indivíduo, agora pensando num exemplo prático, sexo feminino em amenorreia, ou seja, não menstruando há anos, performando super bem, já tá sem menstruar há muito tempo, tá performando bem pra caramba. E tem muita fratura por estresse. Tá, a gente já tem alguns pontos. Tem a função reprodutiva prejudicada, né? Porque Uhum, não está menstruando, tem prejuízo da saúde óssea, mas o rendimento tá ok. Então a gente não precisa ter tudo, né? E às vezes a gente tem queda de rendimento e nada mais, né? Putz, mas eu nunca me lesionei, eu não tenho dor nenhuma, o ciclo menstrual tá regular. Então é difícil por isso, porque são várias. uhum, Quando a gente fala em síndrome, ao pé da letra significa um conjunto de sinais e sintomas que eles podem aparecer juntos ou separados, né? uhum, Mas é muito interessante a gente estar falando disso e tá em alta esse assunto de novo, porque eu juro que eu não me conformo o número de pacientes que eu já recebi que passaram com o ginecologista, né? Porque tá sem menstruar, e a ginecologista respondeu assim: você não tá menstruando porque o seu percentual de gordura tá muito baixo, e a gente já falou que não tem nada a ver com isso.
Ou então, você não está menstruando porque você está treinando muito. E, ao mesmo tempo, eu já ouvi treinador falando isso para a mulher. Não, esse foi o pior que eu já ouvi na minha vida, juro por Deus. Foi uma menina de uma assessoria que eu não vou nem citar o nome, mas ela chegou para o treinador e falou: Meu, tá muito difícil, meu rendimento tá muito ruim, não tô conseguindo performar, é, principalmente no meu período menstrual, né? Eu fico muito fraca. E aí ele falou: então, se você emagrecer, você vai parar de menstruar e aí tá tudo resolvido. Então, Meu assim, Deus do céu. absurdo, absurdo. Então, você vê que nem profissionais da área da saúde têm conhecimento de que o problema não é treinar muito, o problema não é estar muito magra, o problema você pode treinar o quanto você quiser, contanto que você coma o suficiente, entendeu? Uhum. Legal. Então, é um pouco isso. Emagrece, meu Deus do céu. Juro Ai, pra você. E aí se alimenta um transtorno alimentar, sim. e aí vira uma zona. Começa a ver que magreza é sinal de saúde quando não necessariamente seja, né? Tá com déficit calórico, enfim. Exato. Nossa, e a medicina, isso, imagino que anos atrás quem que diagnosticava isso? Não tinha o médico do esporte tão presente como é Tinha hoje, né? diagnóstico, né? Não Não tinha tinha. diagnóstico. A primeira vez, falando um pouco do histórico, Uhum. surgiu o conceito de tríade da mulher atleta foi em 1992. Foi o primeiro estudo, foi em 1993 que tem, né? Uhum. E aí foi a primeira vez que começou a falar sobre isso. E aí era diagnosticado mais por ginecologista, né? Que via aquela mulher ali que parou de menstruar e Uhum. aí fazia o diagnóstico. E aí, depois, em 2014, o Comitê Olímpico Internacional lançou um novo consenso. 2018 teve uma reformulação e 2023 teve esse mais recente, que aí trouxe a questão, abordou-se muito mais a questão do homem atleta, tendo, ou atleta amador, enfim, tendo mais sintomas e trazendo um pouco mais números a respeito deles também. Hoje, no teu consultório, assim, você tende a conseguir diagnosticar mais vezes Rett, assim, você vê que é algo que está aumentando? Sim, demais, demais. E é engraçado que assim, é 50% transtorno alimentar e 50% desconhecimento, né? A gente está vivendo a era do triatlon agora, tá É. muito na moda, então, putz, tem cada vez mais gente querendo entrar, começar, e aí é isso. Putz, veio da corrida, corria 3 vezes por semana, uma horinha ali, e aí foi para o triatlon, passou a correr, passou a fazer atividade física 2 vezes por dia, 7 vezes na semana ou 6 vezes na semana. Quer dizer, aumentou muito o volume de treino e a dieta continuou exatamente a mesma. E aí, pronto, né? É o prato cheio para você entrar aí num quadro desses. É que você está falando, eu já estou imaginando. Assim, talvez eu já tenha me colocado algumas vezes nisso. Não, beleza, o treino é leve, não vou comer, faz dois treinos, come pouco e tal, e vai, principalmente, tá em É, peso de prova, mais ou menos. exato, e assim, o que viu-se, né, nos últimos estudos é que, em teoria, os homens, eles aguentam um número menor, né? Então, quando a gente fala numa disponibilidade energética de 45, isso é para as mulheres, né? Falando que o ideal é de 45, abaixo de 30 você está em risco, né? Quando a gente joga ali para o caso dos homens, parece que esse limite é inferior, né? Uhum. Eles colocam um número muito amplo ali, né? De 9 a 25. Então, é bem mais baixo, bem mais inferior do que das mulheres. Então, eles suportam um déficit aí mais importante, sem necessariamente entrar com sintomas. Um dos nossos seguidores aqui, o Pedro Oliveira, fez uma pergunta, você meio que respondeu, mas eu vou fazer aqui de novo, assim, né, ele fala, né, que o Sanders falou que parte da lesão dele foi por causa de Redes, então como ter certeza que a lesão foi provocada por isso? Aí é mais por esse histórico do atleta, isso. É um diagnóstico de exclusão, né? Uhum, Então, Rett é sempre um diagnóstico de exclusão. Não posso ver uma fratura por estresse e falar que é isso, e uhum, nem ver uma mulher em amenorreia e falar que é isso.
Então, a gente precisa fazer toda uma avaliação, uma anamnese, avaliar a parte nutricional, avaliar os outros exames, avaliar a clínica, e aí, juntando tudo, eu consigo dar o diagnóstico. Ah, Muitas vezes é uma lesão por sobrecarga, né? A gente pega, às vezes, está treinando muito, sem um controle de carga adequado, então tem um aumento muito abrupto de uma semana para outra, sem respeitar aquilo que é o prudente, né, de 10% aproximadamente. Então, você tem um aumento de volume muito alto, uma biomecânica ruim, mudança de terreno, trocou de tênis. Então, você precisa entender o que que mudou, né? O que está acontecendo, olhar para esse indivíduo como um todo. E aí, uma vez que você descartou todas as outras coisas, isso daí poderia ser um diagnóstico a depender dos outros pontos. porque a galera se baseia também muito no Sanders, mas não sei se você reparou, eu acho que ele que se deu o Reds, né? Que ele falou que foi no médico aqui, não sei o que, ele foi ler os sintomas e aí ele viu e ele se diagnosticou, como ele faz tudo sozinho, né? Perdeu Aham. uns 10 anos de vida tentando fazer tudo sozinho, quando podia ser mais simples, né? Ter uma equipe multidisciplinar ali com ele. É, Ele meio que falou, não, eu acho que eu tenho isso, então é Reds, mas é legal saber. E realmente quando ele foi citando isso foi bacana, né? De ver que é isso, lesão, pegar a galera que vai começar a correr do nada, vai fazer uma maratona. Você vai ter uma lesão, você pode ter uma lesão muscular e não tem nada a ver com Reds, é só o aumento exatamente. da carga, é só inconsequência, né? Não é. Exatamente. E Rafa, Perfeito. assim, eu recebi duas perguntas parecidas, né? Que é uma, como diferenciar a fadiga do overtraining, né, de um ciclo com a síndrome. Boa. Tanto o Ivo quanto alguém aqui também no YouTube tinha me perguntado como é que eu diferencio assim, overtraining de RADAS? Essa pergunta é genial, porque isso daí é o que os estudos tentam responder e até hoje é muito difícil, porque ambas as síndromes são muito complexas, né? Uhum, Então, o overtraining, primeiro a gente, para falar de overtraining, a gente precisa lembrar dos princípios, os princípios adaptativos do treino, né? Então, você vai lá, faz uma sessão de treino. Não é que você melhora ao treinar, não, você faz uma sessão de treino, você gera uma fadiga, você piora, aí você está cansado, você vai se alimentar bem, vai dormir, vai respeitar a sua semana regenerativa, o seu day off, seja lá o que for, e aí você tem uma super compensação, você melhora, está pronto para uma nova sessão de treino, treina de novo, e assim a gente vai construindo, evoluindo. Às vezes, o que acontece? Você vai lá e faz uma sessão de treino, você gera uma fadiga, putz, come muito mal, se alimenta mal, se hidrata pouco, não dorme direito, faz tudo errado, no dia seguinte já treina de novo, e vai subindo muito o volume de treino e não vai respeitando essa recuperação. Você vai entrando numa estagnação, uhum, né? E aí você pode chegar em um overtraining num caso desses. Mas no overtraining, a gente está falando mais de treino, né? A gente tá. está falando mais de carga de treino, volume inadequado, recuperação inadequada, etc. No caso de REDS, a gente está falando mais da nutrição, Uhum, né? Então, para a gente diferenciar, o mais importante é a gente olhar para essa parte nutricional, ver como é que tá, fazer os cálculos e aí entender. O grande problema é que muitas vezes os dois se sobrepõem, né? O indivíduo está comendo pouco, está treinando muito, está muito cansado. Então, esse é o grande difícil, uhum. o grande Grande problema, dificuldade. né? A maior dificuldade da gente diagnosticar é quando as duas se sobrepõem. E Uhum, isso acontece muito, né? Mas de qualquer forma, o tratamento e a condução é a mesma, né? Aumenta a dieta, faz um controle de carga mais fino, um ajuste uhum, mais fino, conversa com o treinador, entende os números. Eu gosto muito de ver o training peaks do atleta, como é que tá, como é que estão todos esses números, como ele está se sentindo. E aí a gente consegue chegar mais próximo do diagnóstico exato, entendeu? Mas essa pergunta é muito boa mesmo. é difícil. Não, legal, é. Já imagino e vai por exclusão também um pouco como você falou, né? Vai excluindo algumas coisas para tentar chegar no. Exatamente. E o overtraining mesmo, quando você tem um quadro de overtraining clássico, o indivíduo demora muito tempo para recuperar. Não é assim, putz, subi a dieta, amanhã eu já estou bem, né? Ele fica ali um tempo bem arrastado, com queda de rendimento, não conseguindo responder aos treinos. Então,
É um quadro bem mais complicado, não, bem complicado também. Você falou do caso, né, de falar com o treinador e tudo. Como é que tem sido, né, na tua experiência também, ou como é que você vê hoje a receptividade dos treinadores em relação a esse tipo de conversa, assim, a esse tipo de, às vezes, não, não se mete no meu treinamento que você não é treinador, assim. Tem muito disso também. É assim, no geral, os treinadores são muito abertos. Eu Legal. sempre falo isso, né? Eu acho que é, o médico do esporte está ali para gerenciar esse atleta, como eu falei. Então, eu não sou treinadora, eu não vou te passar treino. Do mesmo jeito que eu não sou nutricionista, eu não vou te passar uma dieta, mas eu vou gerenciar a sua saúde. Eu vou Uhum, olhar para os números, eu vou ver o que está errado, o que está bom, o que a gente precisa melhorar. E aí eu vou trocando com esses profissionais para a gente se somar, né? uhum, É, o treinador, da mesma forma, ele não vai fazer o diagnóstico da lesão, mas ele entende que alguma coisa está errada. E a nutricionista também, ela entende que está com déficit, ela entende que a atleta está sem menstruar, então muitas vezes elas me mandam, muitas vezes os treinadores me mandam, e hoje eu tenho uma relação muito boa com todos esses profissionais, uhum, porque eu sempre deixo isso muito claro. Eu não estou aqui para fazer o seu papel, eu não sou apta a fazer isso, né? Não estou aqui para isso de forma alguma. Eu estou aqui para somar, né? Acho que se uhum. cada um fizer o seu papel bem feito, a gente vai somar muito e vai, putz, alavancar o potencial desse atleta demais. Então, geralmente eles são muito receptivos, assim, e essa troca é fundamental, ao meu ver. É, até porque, né, o treinador, em teoria, está mais próximo do atleta ali no dia a dia, né? Você não vai estar com o atleta todo dia, né? Então, precisa ter essa Exatamente. confiança para ele te passar e saber que o que está sendo feito é para a equipe trabalhar para o atleta, né? Exato. Não, e até porque é isso que você falou, o treinador tá ali todo dia, né? Então, às vezes, o que o paciente me traz, putz, eu tô rendendo nos treinos, minha performance não mudou em nada. O treinador tá vendo que isso não é real, né? Uhum, Putz, ele tá fazendo tiro de 1.000 para X, agora caiu, uhum, ou então ele tá muito melhor, ele tem esses dados um pouco mais precisos, né? Então, é muito importante a gente estar próximo. E muitas vezes é legal porque o treinador me manda mensagem, né? Fala assim, putz, Rafa, tô achando estranho porque a gente está numa semana regenerativa e ele não está encaixando, já estamos aí há 8 dias só com treino bem leve, ele ainda está cansado, não está recuperando. E aí a gente vai lá, dose exames, faz uma avaliação médica, né? E aí você vê que está com alguma deficiência, que tem alguma alteração, que pode estar caminhando por um overtraining, por exemplo, e aí a gente vai trabalhando junto, né? Um com o outro sempre. O caso que do Red, assim, não me parece algo que vai ser da noite para o dia, né? Os red flags vão acontecendo por tempo, assim, que é um tempo útil, assim, para a pessoa começar a observar que talvez dentro desse intervalo esteja acontecendo algo que não seja só ortopédico, só uma lesão ali, que é um prazo, assim. Então, a gente não tem muito esse prazo, né? O que varia muito de indivíduo para indivíduo. A gente sabe que você fazer um déficit calórico ali de alguns dias, isso daí é normal, né? Putz, o indivíduo chega no consultório e fala: Ó, agora eu preciso emagrecer. Uhum, Viajei, enfim, ganhei muito peso, agora eu preciso emagrecer. É isso daqui que eu queria deixar claro. Não significa que porque você quer emagrecer e a gente vai fazer um déficit calórico para esse objetivo que você vai ter REDS, né? uhum, O importante é entender a duração dessa baixa disponibilidade. E aí, esse último consenso fala de uma baixa disponibilidade a curto prazo, dura dias a semanas, isso daí geralmente é ok. Médio prazo começa a ser semanas a meses, e longo prazo é quando você está há meses já fazendo uma dieta mais restrita, uhum. meses a anos, né? Então, às vezes não é porque você falou, eu tô há uma semana sem comer nada e fiz uma fratura por estresse. Não é bem assim, né? Você precisa desse déficit um pouco mais arrastado, digamos assim, um pouquinho mais longo, e aí você está mais suscetível. E também, lógico que eu falei,
fazer um déficit controlado, com um profissional que faz um cálculo adequado, e aí geralmente 500 calorias por dia de déficit, por exemplo, é um número seguro. Agora, você fazer um déficit de 1.000, de 2.000, 3.000, enfim, você fica muito mais sujeito a entrar nesse quadro também. Então, são duas coisas, a quantidade e a duração desse déficit. E é muito difícil fazer o pessoal comer mais, assim, É muito. né? É muito porque ninguém quer engordar e as pessoas associam comer mais a engordar. Então, acho que essa é a minha maior dificuldade no consultório, é falar, a gente vai dobrar o seu número de calorias e você não vai engordar. Ninguém quer isso, ninguém aceita. E aí demora muito para você primeiro fazer a pessoa entender. Aí ela entendeu. Aí o segundo passo é ela aderir ao plano, né? Porque uma coisa é na teoria, tá tudo claro, entendi, etc. Aí você vai lá e recebe uma dieta, sei lá, você come 2.000, te manda uma dieta com 3.500. Putz, não vou fazer isso não, que vai dar ruim. Então isso é muito difícil. A adesão é uma das coisas mais difíceis. E aí tá aí o papel da equipe integrada, né? De ter a nutricionista e o psicólogo também para fazer com que o atleta entenda isso. Exatamente, exatamente. E, E por incrível que pareça, tem gente que prefere ficar assim, prefiro ficar sem menstruar e tá magra do que comer e correr o risco de engordar, até fazer uma fratura. E aí volta pro consultório com a rabinho entre as pernas. Não, tá bom, eu vou tentar. então já é um recado aí, gente. Ouça o que sua médica do esporte está falando, porque não é da boca para fora e é. Mas eu imagino que tenha, ainda mais talvez esse lado de rede social, né, da exposição excessiva ali o tempo inteiro, gera comparação e a pessoa não quer parecer, né, não, eu engordei, ai meu Deus, não sei o quê, quando na verdade ela está ganhando saúde, né? Exatamente, é isso. E entender que cada um tem a questão de individualidade biológica, né? Às vezes o seu peso, sei lá, de uma menina X, o peso dela é 60 hoje, a gente vai lá, pesa, tá 60, ela quer porque quer pesar 57, mas esse peso de 57 não cabe para ela, porque ela tem uma estrutura óssea diferente, ela tem uma composição muscular, uma, que é completamente diferente, que esse 57 não vai caber, vai colocar ela muito em risco. E às vezes assim, esse indivíduo tem que entender que o peso bom para ela é 60, não é que quanto menor, melhor, né? Mas a fulana pesa 55, tá bom, mas tem uma questão de osso, tem uma questão de músculo, então muda muito. Até eu brinco muito com a Cissa sobre isso, porque eu sou uma pessoa que tem uma estrutura corporal mais pesada, ela fala, ossuda. Então, assim, a minha estrutura é mais pesada. Eu nunca vou pesar 50 quilos, 55 quilos, a menos que eu esteja doente. Uhum. Então, não adianta eu querer chegar nisso. Eu não vou e tá tudo bem, não é um problema, né? Contanto que eu esteja bem, com saúde, forte, tá tudo ótimo, né? Então, é entender que cada um é um também. É, imagino que essa comparação, talvez assim, acho que a gente via mais publicamente entre mulheres, né? Mas isso existe entre os homens também, da mesma forma. Acho que é. Pega o Blumenfeld, por exemplo. Sim, Você acha que esse cara é leve? Não é leve, mas ele é muito forte, ele está sim. muito bem e não precisa estar necessariamente leve. Se a gente volta de novo para aquela relação watt-quilo, o que que adianta estar com um quilo muito baixo, fraco, a Uhum. potência vai cair também, né? Então, se você está forte, está um pouco mais pesado, mas você está forte, você está produzindo potência, você está rendendo, está excelente, é isso que importa no final do dia, você está saudável, né? Você recebe muita gente com, com dietas malucas, assim, essas coisas, né, tipo, cara, como nada e tô fazendo, tipo, não precisa nem fazer exame, não, já sei que é rare, assim, mas assim. Não, tem uns casos absurdos, assim, absurdos. E aí, pior é que você vê uns indivíduos rendendo muito, muito. Eu atendi semana passada um atleta que ele tem maratona ali para 2 horas e 40, tomando 2 géis na maratona, comendo muito mal, não comendo nada. Pré-prova, o que que você come no pré-treino? Não como nada. Ué, mas na pré-prova você também não come? Não, a pré-prova eu como, né? Porque prova é prova.
Ah, você come o quê? 8 ovos mexidos. Falei, quê? 8. 8 ovos, foi lá e fez 2 horas e 40 na maratona. Então, assim, meu, tá tudo errado e tá dando certo, mas não é porque tá dando certo que tá certo, entendeu? Se a gente fizer certo, vai dar muito melhor. Então, é isso que é muito difícil de você conseguir explicar para as pessoas, né? 8 ovos mexidos. É muita coisa e, tipo, do nada, né? Eu quero comer nada, de repente, pra prova não. Pra prova eu vou comer, que a Aí eu prova é perguntei, importante. mas de onde que você tirou essa ideia de 8 ovos? Ah, é o que tinha lá no hotel. Aí fez uma vez, deu certo, eu vou fazer de novo. Pronto, é É, isso. 8. então, aí virou superstição, né? E Rafa, também como é que você vê a evolução hoje do médico do esporte, né? É uma disciplina relativamente nova, né? Não sei se é disciplina que chama, né? Mas é uma especialidade, É uma perdão. área de especialidade, exato. Relativamente nova. Como é que você vê isso e também como é que você vê os atletas entendendo o teu papel nessa história? Eu acho que assim, quando eu me formei, e aí eu tô falando de 4 anos, 5 anos, ninguém conhecia a especialidade. Meu pai é médico, meu avô era médico, conheceu, mas quando eu falei para eles que eu queria fazer medicina, eles falaram, não, de jeito nenhum. Vai fazer clínica e aí depois você faz uma pós. Eu falei, não, vocês não estão entendendo, é uma especialidade que demora 3 anos para você concluir. Então, você faz 6 anos de medicina, depois 3 anos de medicina esportiva e aí você se formou. E aí hoje meu pai fala, nossa, se existisse isso na minha época, eu teria feito com certeza, é um sonho. Porque assim, no final do dia, o médico do esporte, ele é o clínico, é o médico que cuida e acompanha a pessoa que faz atividade física ou que está querendo começar a fazer, melhorar o estilo de vida com segurança, né? Então, se a gente partir desse princípio, qualquer indivíduo deveria passar com o médico do esporte. Primeiro, para você fazer um check-up e ver se você está apto a fazer atividade física, e depois para a gente abordar todos os temas, né? Sono, alimentação, os treinos, otimizar isso tudo para ajudar cada indivíduo a atingir os seus objetivos da melhor forma, seja emagrecimento, seja hipertrofia, seja fazer uma maratona sub 3, seja fazer um Ironman para não sei quanto tempo, ou seja para correr os seus primeiros 5 km, né? Então, acompanhar esse indivíduo. E quando eu falo acompanhar, é acompanhar literalmente. Então, eu tenho uma paciente minha que fala, e isso viralizou, que o médico do esporte, ele é o pediatra do indivíduo que faz atividade física, porque eu passo lá, toco o dia inteiro dos meus pacientes me ligando, Rafa, saí para correr, tô com uma dor no joelho, o que que é isso? Como é que eu trato? Até, putz, estou viajando, peguei Covid, preciso tomar alguma coisa, tô com infecção urinária. Então, assim, tudo que surgir de clínico ou ortopédico, eles me trazem. E aí, óbvio que se for uma lesão ortopédica, cirúrgica, é o ortopedista que vai conduzir, mas em linhas gerais, a grande maioria a gente acaba resolvendo. Então, eles estão entendendo isso e como o esporte está crescendo cada vez mais como um todo, eu vejo a medicina esportiva crescendo e subindo junto com essa onda, né? Não, e é muito legal também, acho que agregando ao que você falou, né? Hoje a gente. Acho que até a questão do antidoping, né? Em amador. A gente falando de casos, não, mas eu fui no médico, o médico me receitou, sei lá, um Neosaldina, né? Que é doping, ou alguma coisa que. Coisa simples, né? Não tô falando nem de drogas de performance direta, né? Um Aham. EPO da vida. E não, mas ele, pô, meu médico da família, né? Ele que tá, mas assim, não, né, se você quer praticar esporte, eu acho que pode estar suscetível a esse tipo de coisa, você tem que procurar É, alguém que manje disso, né? Porque se você falar pro médico lá do ambulatório, não, mas você viu a lista da BCD e como é que tá? O cara, é o quê, velho? que isso. Vai pra lá. Você até falou um negócio legal, porque é isso, é o médico da família. Só que é a família que faz atividade física, É, entendeu? Então eu atendo famílias mesmo que tem que legal. criança, então tem, sei lá, uma família que eu atendo que tem um nadador que tem ali 8 anos e compete, etc. Tem a mãe dele que está grávida e aí atividade física durante a gestação, acabei de passar por isso e eu gosto muito dessa área. Tem o pai, então assim. Desde a pediatria até a geriatria, a gestante, todo mundo cabe na medicina esportiva, contanto que você queira se mexer, fazer Uhum. atividade física ou queira performar, tanto faz. Não, legal, não precisa, né, não é só para pessoa que está buscando
vaga para Rende Kona, índice de mais. Boston, né? Quem faz esporte quer procurar, não. Legal. E Rafa, o que que você vê de erros mais comuns hoje que os atletas cometem que podem ir ou para um overtraining, ou para um REDS, ou para uma outra síndrome assim, que seriam evitáveis? Eu acho que o grande problema atualmente é o imediatismo, né? Uhum. Eu tô vendo demais, eu não sei o que tá acontecendo, se você descobrir, você me conta, mas tá uma febre tão grande no triatlon e principalmente no Ironman. Putz, eu Uhum. quero fazer Ironman full. Mas assim, você acabou de comprar sua bicicleta. Por que que você quer ir para o full? Existe uma construção para isso. É para isso que existe o sprint, para isso que existe o olímpico, o meio iron, e aí você vai chegar lá. E antigamente acho que existia muito essa construção, o respeito pelas distâncias, pela progressão. E hoje não, é tudo muito imediato. Ó, quero começar a fazer triatlon porque eu quero fazer um full. E aí a pessoa comprou a bicicleta e já está inscrita no Ironman Full. Então, assim, não respeitar essa progressão é um dos pontos. É muita comparação, né? Putz, acho que dentro do treinamento mesmo. Ah, eu tenho um treino regenerativo, eu vou com o meu amigo. O meu regenerativo é um pace de 5:30. Ele vai para 5, putz, eu vou com ele. E assim, não é igual, né? 5:35 não é igual. Se você falar 5:30 para cima, fazer mais lento do que seria, ok, mas num regenerativo você não respeitar, vai dar ruim. Então, não respeitar a progressão, né, das distâncias, o tempo de evolução. Dois, não respeitar o treinamento em si, a sua planilha. E três, a parte nutricional, né? De você não respeitar porque, putz, você viu a fulana treinando em jejum e você acha que isso pode ser interessante para você também, ou o influenciador Y fazendo isso e achou legal. Não levar a sério essa parte nutricional, né? Então, ir pelo modismo Uhum. não vai dar certo, e também essa busca incessante pelo peso, pelo baixo peso, pela magreza, sem levar em consideração a individualidade biológica que eu tinha falado. Bem como também agora essa onda de Ozempic, Mounjaro. Então, eu preciso emagrecer, mas eu preciso emagrecer rápido. Então, deixa eu tomar logo um remédio aqui, porque a minha prova é daqui a um mês e eu quero estar seco. Não é assim, né? Existe tudo um momento, quando a gente olha para uma periodização, tem um período para você emagrecer, mas tem um Uhum. período para você performar e recuperar bem e tá voando. Não dá para fazer tudo junto no mesmo momento. Então, eu acho que tudo gira em torno desse imediatismo, né? Essa história até é curiosidade mesmo, assim, eu vejo, acho que a internet ainda botou mais negócio de Ozempic, Monjaro, a galera querendo procurar a fórmula, acho que é do ser humano, né, sempre querer procurar as coisas, né, com menor esforço, que realmente é difícil perder peso, vai demorar 2 anos, que demorar 2 anos se eu posso encurtar. E qual é o perigo disso também para os atletas, né, porque acho tudo muito novo, aparentemente acho que podemos ver problemas disso no futuro, assim, de outras Com síndromes, certeza. outras doenças por causa disso. Não, com certeza, com certeza. Assim, é tudo muito novo, né? Relativamente falando. E aí a gente não sabe o que que pode acontecer, mas falando do atual momento do atleta usando medicação para emagrecimento, eu tenho atletas, pacientes meus que usam, que eu prescrevi, por quê? Porque tem indicação formal. Sim. Tá bem acima do peso, bem acima mesmo. Precisa perder peso, mas a prova é daqui a muito tempo. Então a gente organiza e fala: ó, esse é o momento que eu vou conversar com o seu treinador, a gente vai controlar a carga, porque você está mais suscetível a se lesionar. Vou falar com a sua nutricionista. Então, se você está tomando uma medicação que vai diminuir o seu apetite, você vai comer menos. Então, se você está comendo menos, o treino tem que acompanhar. E aí tudo tem que estar alinhado. E aí, nesse momento, a gente vai emagrecer, depois a gente vai pensar em performance, né? E o que acontece é isso que eu te falei: as pessoas querem emagrecer para ontem, não querem mexer em treino, né? Em volume de treino, e aí treina pra caramba, come muito pouco, e aí vem lesão, vem fratura, recuperação ruim, e aí vira uma baita de uma bola de neve, né? Eu tenho um relato meu, né, para não falar dos outros, falar de mim, que quando eu fazia distância curta, eu fui emagrecendo e tal, cheguei no meu peso, eu lembro que entre 68 e 69 era o meu peso de prova, e tá, na época não, quanto mais magro, melhor tem que andar, você vai andar melhor, quanto mais magro, vai andar melhor.
E eu emagreci mais uns 2 quilos, pesei, cheguei a pesar 66, que era um peso que eu pesava quando eu tinha 15 anos, assim, quando eu lutava judô, e nunca mais consegui segurar esse peso, então meu peso normal era 75, 73, imagina, 66, então já tava. É aquela, quando você chega na casa da sua avó fala: Meu Deus, você tá morrendo. É, já Passando fome. é. A avó falou: Não, ela tá passando fome. Tipo, mas eu tava comendo, não tava restringindo tanto, mas fui diminuindo para chegar no peso, que era um peso alto. E aí eu entendi que eu corria bem, nadava bem, mas pedalava muito mal, perdia muita força, é o que você falou da relação watts-quilo. E eu comecei a ver uma mais lesão. E É, perfeito. além da dificuldade de ter um peso que não era normal para mim, assim, que eu tinha que fazer muito esforço para ficar nele. Aham. Que foi difícil. Aí quando eu voltei pro 68, eu falei, cara, aqui tá meu peso, talvez eu perca um pouco na corrida, mas é um peso muito mais fácil de eu manter, eu me sinto melhor. E pro triatlon, né, juntando as três modalidades, eu tô performando mais, né? Porque antes É, eu performava bem em duas, agora eu tô em três. é isso, é entender qual que é o seu nível, qual que é o seu ponto ali, né? Qual que é o seu número, que é completamente diferente de um outro amigo seu que treina contigo, o mesmo ritmo, mesma intensidade, mas é outro peso. Eu acho que isso você citou, e acho que no mundo feminino está tendo tá tendo bastante isso. Agora as triatletas, né, ali de elite que estão batendo os tempos antigos de Daniela Riff, etc., que tem biotipos muito diferentes e tem falado abertamente sobre o caso, que também era um pouco de tabu, né? Não, triatleta Exatamente. é tudo magro, não sei o quê. Aí você tem a Cat Matthews, que é mais maçuda, mas que é ossuda, né? Mais baixa, aí a outra que é mais longilínea, assim, perfis completamente diferentes, você tira foto, cara, são profissões diferentes, não, são o próprio Blumenfeld também, mas eu tenho visto também no esporte feminino, que antes acho que era, não, todo mundo tem que ser assim. As Exatamente. atletas falando mais abertamente sobre isso, não sei se tem passado mais por você também, aí, esse tipo de abertura das mulheres. Não, é bem isso, é exatamente isso. Eu acho que agora realmente as pessoas estão começando a entender um pouco mais. Ver que não é só um biotipo específico que vai te levar longe, não é só se você chegar naquilo que você vai ganhar ou performar, muito pelo contrário, né? Não, legal. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Você tinha falado dos sintomas, né? Do Tá, do tempo. Tem mais um ponto importante aí de falar de Redis que você... Não, acho que a gente conseguiu cobrir tudo aí, os sintomas, o diagnóstico, a clínica, o tratamento, acho que foi tudo. E até uma pergunta, porque a gente, voltando à medicina do esporte, né, como uma especialidade nova, não tem no Brasil inteiro, né? Não é tão fácil para, né? A gente estava falando que offline, tô morando em Maceió agora, assim, eu sou novo aqui, mas eu já vi muitas coisas conversando com o pessoal, não, isso aí não tem, só tem em São Paulo, né? O pessoal só fala, não, só tem em São Paulo, lá em São Paulo tem tudo. Mas como é que a galera consegue te achar? É possível fazer o acompanhamento, por exemplo, online também, se não tiver na cidade? Então, atualmente eu estou atendendo na Care Club, né, uma clínica de medicina esportiva em São Paulo, Uhum, mas tem em outras cidades também, não só São Paulo, teve no Rio, não tem mais, agora tem em Sorocaba, Sorocaba não, em Piracicaba, e Porto Alegre também, uhum. e eu atendo online, então eu tenho paciente do mundo inteiro. Até do Kuwait, eu estou atendendo um pessoal e é muito legal, assim, isso que a pandemia Sim. trouxe, né, de permitir esse acompanhamento online aí, putz, está sendo muito legal porque me permite, de fato, atender o mundo inteiro. Então, e funciona super bem o online também. Então, o atleta é legal também falar isso, mas o cachorro tá latindo, né? Eu tô... Perdão. Não, tá tranquilo. Eu vi que você botou no mudo, eu falei, é o cachorro. Mas porque às vezes é isso, o pessoal, não tem aqui, então eu vou seguir quando tiver um médico aqui, mas é importante saber que dá para fazer a distância e dá para ter todo esse atendimento para evitar não só REDS, mas outras. A única coisa que não dá para fazer é examinar, mas muitas vezes a gente consegue solicitar exame, avaliar os exames, avaliar toda a parte clínica, Uhum. entender todo esse contexto e vai super bem.
Dica final pra galera. Não acredite na Coma, internet ou não. tô brincando. Coma. Não, brincadeira. Acho que a dica é respeitar o processo, né? Acho que é bem isso. Respeita o processo que você vai chegar lá, seja o lá onde for, né? Dependendo Uhum. do seu objetivo. Mas tenha profissionais sérios ao seu lado que te ajudem a atingir seus objetivos com segurança. Pode cobrar seu treinador, né? Cobra seu treinador, fale seu treinador da sua médica, não tem problema, seu treinador tem que falar, mas é isso. E como é? Coma, né? Coma mais brócolis que pizza, mas calcule a quantidade de brócolis. Vai. É isso, perfeito. Mas depois, não sei se você viu, mas veja quando ele fala, quando ele descobriu que ele não podia comer pizza todo dia, o vídeo do Sanders, que é maravilhoso esse vídeo. Eu não vi esse, eu vou Pa- ver. Acho que o Filipe já sabe isso, seu filho, e o Sanders, falando pra galera, seu filho de 9 meses já sabe, e o Sanders foi descobrir aos É, 38 que comer pizza todo dia talvez não seja tão interessante para um atleta de alta performance. exato. É muito bom. Rafa, já está indo para uma hora de papo aqui. Bom, então vou deixar as credenciais da doutora Rafaela Sinisgalli aqui para a galera. E se quiser encerrar, vou te agradecer demais aí pelo papo, pela disponibilidade na agenda aí difícil. Mãe, médica, mãe de pet também, e tudo. E maratonista. Mas obrigado aí, que bom que deu esse papo, mas foi bem esclarecedor. Obrigada eu, foi ótimo. Sempre que quiser, vou adorar, estou à disposição. Tá. E se quiser, deixa o convite gravado aqui, mas se quiser, vamos falar do tema, alguma coisa, tem algum texto interessante que você queira dividir com a gente, o Nutri está sempre aberto aí também para você. Legal, show. Obrigada pelo convite. De nada. E prometo que eu vou caprichar na introdução, para não. O pessoal vai saber que você é uma médica do esporte. Prometo, prometo, prometo. Isso, fica tranquilo. É isso, galera. Então, esse foi o MTCast com a médica do esporte, doutora Rafa Sinisgalli. E nos vemos semana que vem. Valeu. Boa.